Fala pessoal, beleza? Hoje vamos de grandão, hein? Hoje o jogo é pesado, mas a gente deu um jeitinho para tornar ele bem simples, bem curtinho. Midnight. Esse jogão Midnight é um jogo que dura mais ou menos 4 horas a 6 horas no modo solo, hein? Mas nós fizemos aí um compilado de imagens e trazendo um pouquinho de como foi a jogatina solo feita por mim. Então, vem conferir com a gente. Vem pra joga. Fala galera, esse vídeo aqui é sobre o jogo Midnight, dividido em forma de imagens para facilitar o desenvolvimento do jogo, que ele é um jogo muito longo, tá? Então a primeira imagem que nós vemos é uma foto do setup do jogo, onde eu comecei com o personagem Krang, que é um meio orc, meio xamã, e o dummy player é o Torvak. Bom, iniciando o nosso jogo, nós temos aí a costa. Do lado direito do Krang já tem revelado uma mina de cristais verdes e azuis, uma torre de mago que ainda não foi revelada, porque eu preciso chegar ali adjacente a ela, uma fonte de magia no terreno pantanoso e bem ao fundo ali, protegido por uma fortificação, os inimigos irracíveis. Do lado esquerdo do Krang, o terreno é bem difícil, um terreno pantanoso com uma vila, um outro inimigo irracível. Ao fundo, na floresta, nós temos uma ruína e uma fonte de magia. Então, iniciando o nosso setup, nós temos essa tabela em cima, que é a nossa fama, que é o que nós ganhamos, o nosso XP, e um pouquinho no cantinho dela ali, nós temos a nossa reputação em 0, é o início do jogo. À direita nós temos as cartas avançadas, todas de combate, e à direita delas nós temos as 3 magias. Uma que altera a armadura do inimigo, a outra que tem a ver com a influência, e a terceira, mais abaixo, uma carta de bloqueio. Abaixo nós temos a representação do dia com as manas. Está faltando um dado de mana ali, mas durante o jogo vocês vão ver que vai aparecer. Uma mana dourada, que é o principal mana ali, porque ela é como se fosse um coringa, a gente pode utilizar como qualquer cor. E abaixo delas, então, nós temos as 3 unidades disponíveis, tá? A primeira unidade é a tropa de choque, mas nós não temos torre para poder recrutá-la, né? Nós temos a fortaleza, na realidade. Os golems, que eu consigo pegá-los na torre de mago, e os monges nórdicos, mas nós também não temos monastério. Então, se for recrutar, tem que ser os golems mesmo, tá bom? O dado que está faltando ali é o dado azul. Então, após olhar a nossa mão, vimos que necessitávamos de 2 cartas a mais, então eu peguei o início promissor, e o dummy player no sorteio pegou a carta roubo de mana, a carta número 3, então ele inicia a partida. Aí mostrando a nossa mão, com as cartas que eu tinha e as 2 que eu peguei do meu deck para colocar na minha mão. Aí é o início do jogo, o dummy player então vira as 3 primeiras cartas, aí vira uma carta azul e aí eu tenho que sacar mais 2 para o dummy player, já começa acelerando. Então a minha primeira ação é fazer o seguinte, eu quero andar bastante, então eu ando 7 até aquela mina de cristais, usando vigor com mana, então andei 4, mais 2 da carta do Krang, colheita selvagem, e mais uma carta virada. A carta colheita selvagem, ela permite que cada hexágono que eu ande, eu posso descartar uma carta para ganhar cristais. Então eu descarto as 2 cartas, uma vermelha e uma branca, para ganhar um cristal de cada cor. E quando eu encerro o meu turno ali na mina de cristais, eu ainda ganho mais um cristal azul. E de quebra, como eu fiquei do lado da torre de maga, eu ainda revelo quem está lá dentro, que são os monges das torres, tá? Então essa foi a minha primeira ação. Então aí é a vez do dummy player, ele vira 3 cartas, a última era uma carta vermelha, como ele tem um cristal vermelho, ele vira mais uma. Então minha segunda ação no jogo é tentar invadir essa torre do mago. Então a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar o meu movimento, meu vigor, para andar 4. Ali na floresta eu tenho que ter pelo menos 3 de movimento.
esses monges, eles dão um ataque 5 e veneno. Isso quer dizer que se eu levar esse dano, eu ainda ganho a mesma quantidade no descarte. Então eu preferi bloquear com improvisação, que me dá bloqueio 5, e descarto uma carta, obrigatoriamente. E utilizando concentração, eu aumento o meu ataque ali da fúria, né, de 4 para 6, né, porque ele dá 2 pontos a mais. E dessa forma eu derroto os magos ali na torre. Como espólios dessa batalha, então, eu perdi 1 de reputação por invadir a torre, ganhei 4 de fama por ter derrotado os monges, que me deram ali de XP uma carta avançada, que é o golpe de escudo, e uma skill, que eu peguei a frenesi de batalha. Essa skill ela é muito boa, porque ela me dá mais 2 de ataque por turno, ou mais 4 de ataque para eu usar pelo menos em uma rodada. E se eu descansar, eu posso desvirá-la para utilizá-la de novo. Então é excelente. Além disso, eu ganhei uma magia de influência por ter derrotado ali os magos na torre, já pensando no próximo turno que eu quero fazer ali um recrutamento dos golems. O dummy player então vira mais 3 cartas, a última é vermelha, como tem um cristal, novamente ela vira uma carta extra. Eu já havia planejado, eu utilizei aquela carta que eu ganhei de magia e encanto, que me dá 4 de influência, e aí eu escolho se eu quero receber um cristal em interações, ou se eu quero um desconto, e eu preferi o desconto, então 4 mais os 3 descontos deu 7, e aí eu recrutei ali os golems guardiões na torre de mago. Então, como a gente pode ver, o dummy player virou suas últimas cartas. No próximo turno ele pode declarar final de rodada para ele e dessa forma encerrar a rodada no meu próximo turno. Então, nesse meu penúltimo turno, eu provoco ali as bruxas malditas, que são os inimigos irracíveis, que estão ali fortificados. Elas dão ataque 3 e causam veneno na mão caso eu leve dano. Então eu bloqueio com aquela carta especial que eu também ganhei, golpe de escudo, é o suficiente, e dessa forma eu utilizo minha outra carta sem utilizar mana, que é determinação, que dá ataque 2 mais 4 da skill que eu também ganhei. Eu viro essa skill e ganho 6 pontos de ataque. Dessa forma eu derroto elas. Bem, após derrotar as bruxas como espólio, eu ganho mais 3 pontinhos ali, de fama, e aumento minha reputação em 1 por derrotar o inimigo irracível. Então o dummy player encerrou a rodada, e no meu turno final eu usei a atração de mana, que é essa carta branquinha, com uma mana lá na minha reserva, e virei o dado preto para transformar em verde. Dessa forma eu ganhei 2 manas verdes. Eu usei a marcha com a mana verde, ganha, mais uma carta virada para andar 3 e explorar um tile. Bom, desse tile apareceu então um monstro irracível, os rufiões, que tem uma defesa 3, bem ali do meu lado, uma torre de mago mais ao centro e uma outra ruína. Como ainda tinha um cristal branco, eu usei ele com uma carta agilidade, que dá ataque à distância 3, e já eliminei os rufiões também para poder ganhar mais um XP ainda antes de encerrar essa rodada. Então, derrotando os rufiões, eu ganhei mais 1 de reputação e mais 2 de fama. Com isso, ele liberou mais um slot de recrutamento para a próxima rodada e melhorou a minha armadura em 3. Com o fim da rodada, então, o dummy player pegou a última carta avançada, que era branca, e a última carta de magia deu um cristal vermelho, a carta foi descartada, e dessa forma essa é a formação do dummy player para o próximo turno. Então vamos iniciando a fase da noite, onde temos disponíveis agora 2 manas verdes e uma dourada, que não dá para usar durante a noite. Entraram a carta avançada de influência e uma carta de feitiço que ajuda a bloquear o ataque do inimigo. 3 novos aliados estão disponíveis. Os familiares mágicos, que são bem fortes, podem ser recrutados na clareira, na torre de mago ou no mosteiro, porém eles sempre têm que ser alimentados com uma mana. Os aldeões, que não podem ser recrutados na maioria dos lugares, só podem ser recrutados nas vilas. E os herbanários, que podem ser recrutados tanto em mosteiros como em vilas. Então, depois de olhar a minha mão inicial,
eu peguei a carta tática de preparação, que é a número 5, e por sorte o Dummy Player sorteamos a carta número 6. Então eu inicio. Com essa carta número 5 eu pude pegar a carta branca, ali agilidade, que dá o ataque à distância e o movimento. Então eu inicio meu turno com uma ação bem simples. Eu movimentei 2 com agilidade e utilizei uma mana da pool com a carta cristalizar para gerar um cristal verde para mim. E ao rerolar a mana, infelizmente caiu verde de novo. Então estou bem limitado em relação ao uso das manas da pool. Então o Dummy Player começou bem devagar, virou as suas 3 cartas e caiu verde. Como eu não tenho cristal verde, então não descartou mais uma carta. Ótimo. Então neste turno eu aproveito ali os inimigos irracíveis que estão do lado esquerdo do Krang, provoco eles. Eles são os orcs farejadores, que têm a habilidade onde eu não posso dar dano no meu aliado, no meu lugar. Além disso, eles têm a capacidade de aumentar a sua armadura se eu não bloqueá-los. Então a primeira coisa que eu faço, eu utilizo os meus golems com bloqueio 2, mais a carta de determinação bloco 2, e com a skill mais uma carta virada, elimino eles com 3 de dano. Então os espólios dessa batalha, eu ganhei mais 1 de reputação e 3 de fama, e isso torna o recrutamento nos próximos turnos mais barato. Eu agora tenho mais 1 de recrutamento também. Novamente o Dummy Player me ajuda, virando as 3 cartas dele, e a última é branca, não tem cristais, então não tem carta excedente para o Dummy. Então nesse turno eu resolvi só me movimentar, utilizando a carta Colheita Selvagem, mais uma carta virada, totalizando 5 de movimentos. Essa carta me dá a capacidade de descartar outras cartas por movimentos para pegar cristais, mas eu também não quis gastar agora. E avancei para a floresta, que à noite ela exige um movimento 5. Agora o Dummy Player virou suas 3 cartas, a última era azul. Como tem 2 cristais azul, acaba virando mais 2 cartas. Bem, agora eu fiz um movimento 3, utilizando uma carta de movimento 2, vigor, mais uma carta virada, e fiquei adjacente à Torre de Mago. Como é à noite, eu não sei que inimigo está lá, então eu resolvi esperar o próximo turno para ir mais forte, entrar, invadir ali e batalhar com o inimigo. Mais uma vez o Dummy Player avançou 2 cartas após revelar uma carta azul como a terceira carta e ficou a 2 turnos do fim. Bem, como eu já havia planejado, eu avancei para a Torre do Mago usando o movimento 2 da carta Vigor, e lá dentro tinham os Magos de Fogo. Esse inimigo ele tem ataque de fogo 6, armadura 5 e resistência a fogo. Bom, eu resolvi tomar os 2 de sangue na mão, pois é impossível bloquear com ataque com defesa corpo a corpo esse ataque elemental. Eu teria que estar 12 de bloqueio. Aí eu usei a concentração com a mana para aumentar o meu poder de fúria para 6 de ataque. E aí eu consegui eliminá-los facilmente. Bem, e ao derrotar os Magos de Fogo, eu ganhei um feitiço Tremor, que é aquele que reduz as armaduras dos inimigos. Ganhei 5 de fama e perdi 1 de reputação por invadir a torre. Ao avançar a trilha de fama, eu também ganhei a carta avançada Conto Heróico, que me dá influência, e peguei mais uma skill. Só que agora eu resolvi pegar a skill do Dummy Player, do Torvak, tá? Que é o Mestre de Escudo. É excelente essa skill, ela ajuda muito, pois ela dá mais 3 de defesa corpo a corpo, ou mais 2 de defesa de gelo ou de fogo. É excelente mesmo. E agora o Dummy Player virou a sua última carta. Isso quer dizer que no próximo turno dele, ele vai encerrar a partida e eu tenho ainda 2 turnos para jogar. Isso é muito bom. Bem, então eu resolvo agora descansar para eliminar esses 2 sangues, descartando uma carta da minha mão. E agora, na sequência, eu resolvo me movimentar com marcha 2 e mais 3 cartas viradas para andar na planície e explorar, revelando um monastério, uma dungeon e as bruxas malditas. E encerrando a fase da noite, o Dummy Player então ganhou uma carta vermelha avançada, um cristal vermelho proveniente lá do descarte de uma magia vermelha, e vamos iniciar agora a fase do dia novamente.
Então, nesse segundo dia, nós temos 3 manas disponíveis, a mana verde, uma azul e uma branca, muito bom. Temos 2 aliados que podem ser recrutáveis em torres e vilas, que são os aliados besteiros e os guardas de Utem. E temos os batedores que podem ser recrutados em qualquer local. A carta avançada que entrou foi a bola de fogo, que é um bem interessante, porque dá ataque à distância ou então gera um cristal. E o feitiço que entrou foi um feitiço de cura, além de uma carta extra avançada por conta do nosso mosteiro que temos agora ali, que é a carta Sangue dos Ancestrais. Então agora eu planejo, diante das minhas cartas, avançar lá para o sudeste, onde eu tenho um mosteiro, também tem uma dungeon inimigo irracível. Aí eu resolvi pegar a carta de planejamento, a carta de número 4, que dá uma carta extra ao final de cada turno. E o dummy começa com a carta número 2, então ele inicia este turno. Então o dummy player ele vira suas 3 cartas, a última é branca, nós não temos cristais brancos, então já começamos num ritmo bem tranquilo. Usei a carta Colheita Selvagem para me movimentar até o mosteiro. Consegui ganhar um cristal vermelho, descartando uma carta vermelha como bônus da primeira carta. Usei também a magia Encanto para recrutar os batedores e ela ainda me dava um cristal. Escolhi um cristal branco. Em seguida o dummy player virou suas 3 cartas, a última verde. Como não tem cristal verde, o jogo continua bem moroso, bem tranquilo. Nesse turno eu resolvi continuar no mosteiro e utilizando a carta Conto Heróico junto com o cristal, pude comprar a carta disponível lá, que era Sangue dos Ancestrais. Novamente o dummy player virou 3 cartas e a última novamente é verde. E com isso o jogo continua tranquilo. Então eu permaneci mais um turno lá do mosteiro, só que dessa vez, de uma maneira bem ingrata, eu resolvi botar fogo nele. E aí vieram os magos de gelo defendê-lo, né? E então eu fiz um bloqueio utilizando os meus golems guardiões, utilizando também uma mana azul da pool, que me dão 4, e também a skill do Torvak que eu tinha, que me dá 2 de defesa de gelo, tá? A skill Mestre do Escudo. Em seguida, eu utilizei a carta Fúria com o cristal vermelho e a minha skill Frenesi de Batalha, completando aí 6 de ataque e dessa forma combati os guardiões do mosteiro. Com a queima do mosteiro, então, eu diminui minha reputação em 3, caindo para -1. Mas com isso eu ganhei um artefato, que é um item muito forte, tá? O tomo de todos os feitiços. E ganhei também 5 de fama por ter vencido ali os magos. Neste turno o dummy player acordou, pois a última carta que ele virou foi uma carta azul, totalizando 5 cartas viradas. Então o jogo agora vai começar a acelerar. Iniciei então o meu turno utilizando a carta Atração de Mana para usar um dado extra da pool de mana disponível. Usei também a carta Vigor 4 com a mana azul para me movimentar para dentro da dungeon e entrar nela. Utilizei o feitiço Tremor com a outra mana verde. Dessa forma eu reduzi a armadura da gárgula em 3, então ela ficou só com 1 de armadura. Aí o combate se iniciou com bloqueio através da skill Mestre do Escudo, então bloqueio 3, mais 2 cartas viradas, bloqueio 5. E aí eu só precisei fazer um ataque de 2 com a skill Frenesi de Batalha. Então, dessa forma eu derrotei a gárgula. Derrotando a gárgula, lá no calabouço, eu ganhei o artefato Corno da Cólera, que me dá um ataque de cerco 5, que é excelente esse artefato. Além disso, eu avancei 4 de fama, liberando mais um espaço de recrutamento de aliado e aumentando meu limite de mão em 6. O dummy player então virou as suas 3 cartas, a última vermelha, e virou a sua última carta. Isso quer dizer que eu ainda tenho 2 turnos antes de encerrar a partida. Preparando então para o final do jogo, eu usei a carta Improvisação, que me dá 3 de movimento descartando uma carta. Fui ali para a floresta, onde tem uma fonte de magia,
e adjacente às bruxas ataquei elas com a Corno de Cólera, fazendo um ataque de cerco e também derrotando elas. Como eu termino na clareira, eu também consigo curar um do meu descarte e uma mana dourada. Os espólios por ter derrotado as bruxas malditas foi ganhar 3 de fama e 1 de reputação por derrotar o inimigo irracível. O dummy player então encerrou seu turno e nesse meu último turno foi maravilhoso. Primeiro eu usei a carta Tranquilidade para tirar um sangue que eu estava ali na minha mão. Depois usei a carta Vigor com uma mana azul, utilizando também meus batedores. Então eu andei sobre a floresta e revelei uma peça, tá? E com os movimentos. E com os batedores eu revelei outra peça, tá? Então surgiu ali adjacente a mim os inimigos irracíveis cavalgadores de lobo, que dão um ataque 3. Então eu já resolvi batalhar. E aí eu bloqueei esse ataque com a carta avançada Golpe de Escudo, que me dá 3 de defesa, mais o dobro contra ataque de agilidade. E usando aquela mana dourada que eu ganhei no início desse turno, lá na clareira, eu utilizei sobre a carta Fúria, eliminando os irracíveis. Nesse tile que apareceu, ainda surgiu uma mina de cristal vermelho e um covil de monstros. E no outro tile surgiram uma ruína altar com um dragão vampírico da expansão Tesla e uma fortaleza também com outra mina de cristal azul. Eu então finalizo esse turno avançando 3 na fama e ganhando 1 de reputação por derrotar os inimigos. O dummy player então ganha a última carta avançada de cor branca e um cristal branco proveniente ali do feitiço que foi descartado, finalizando o turno. No início da segunda noite, então, temos apenas 2 manas disponíveis, uma vermelha e uma verde, por isso saiu uma dourada e à noite a dourada não vale. Temos 3 aliados, agora de nível 3 revelados, pois eu revelei ali o Taio Marrom na outra rodada. E também uma carta avançada de influência e um feitiço de comando. Dessa forma, então, eu planejei o meu turno, escolhendo a carta Busca de Mana, que manipula os dados no início de cada turno, né? Eu rerolo os dados de acordo com a minha necessidade. E o dummy sorteou a carta número 4, excelente, então eu vou começar jogando esse turno. Bem, esse meu primeiro turno, ele é bem complexo, tá? Então vamos por partes. Primeiramente eu rolei aquele dado dourado para virar uma mana vermelha, tá? Depois eu utilizei a marcha 4 com o cristal verde, mais a minha aliada. Então eu andei para o terreno ali mais difícil e ainda revelei uma peça a 2 de distância, ali à direita do vídeo, à esquerda do Krang. Nesse terreno entraram um dragão de lava, apareceu uma torre de mago virada, uma ruína e também tinha uma mina de cristal verde. Como eu estava ali do lado do dragão, daquele dragão vampírico, eu fui pro pau, fui pro combate. Tá? Então eu utilizei o tomo de todos os feitiços. Esse artefato ele pede para eu descartar uma carta branca e usar o efeito grátis de um feitiço da oferta. Eu pego um feitiço que me deixa usar uma unidade da oferta como se ela fosse minha. Então eu escolhi os golems de fogo, que dão bloco 3, e utilizei mais 3 da minha skill de escudo e mais 2 dos meus golems guardiões, né? Então utilizei um bloqueio 5 e finalizei esse dragão vampírico dando a carta Fúria 4 com a mana vermelha, mais a skill Frenesi, tá? E dessa forma eu consigo acabar com ele. Esses dragões vampíricos, eles acontece o seguinte, se eu levar dano, ele aumenta o poder de armadura dele. Então era muito interessante eu fazer o bloqueio mesmo. Além disso, ele me dá ali algumas coisas interessantes, apesar da fama bem baixa. Os espólios desse combate foram bons demais. Eu ganhei 2 de reputação, porque eu eliminei um dragão. Ganhei 7 de experiência. Dessa forma, eu avancei ali na minha tabela de XP, ganhando o Raio de Fogo, que é uma carta avançada que me dá ataque à distância. Também escolhi a skill Mestre dos Fantoches do Krang,
onde ao derrotar o inimigo eu posso guardar esse inimigo para mim e utilizar metade da armadura dele num combate ou metade do ataque dele. E terminei numa mina azul, o que me garantiu no final das contas um cristal, tá? Muito bom. O dummy player virou suas 3 cartas e a sua última era azul, então ele vira mais 2. Neste turno, então, eu inicio virando 2 cartas para revelar um tile, onde aparece a cidade verde, uma horda de zumbis e os centauros batedores da expansão Tesla também. Aparece também uma vila e uma clareira. Tá? Em seguida, eu uso a carta avançada Sangue dos Ancestrais, pego um ferimento na minha mão e com isso eu posso utilizar o efeito amplificado de uma carta avançada. Eu pego a carta Rastreador, que ela reduz além dela me dar movimento 4, ela reduz o movimento nos terrenos. Então eu tenho uma redução em 2 da terra devastada e chego então até o altar. O dummy player então vira 3 cartas, a última é branca, como ele só tem um cristal branco, ele vira mais uma carta. Lá no altar, então, eu uso a carta Concentração para conseguir uma mana branca. Também utilizo a carta Atração de Mana para usar 2 manas da minha fonte e um cristal azul da minha reserva. E com 4 cristais diferentes, um de cada cor, eu consigo todo aquele XP que o altar me oferece. Com essa oferta no altar, então, eu ganhei 10 de experiência, liberei mais um espaço para recrutamento e aumentei a minha armadura em 4. Excelente. O dummy player então virou suas 3 cartas, a última carta é verde, então nenhuma carta adicional nesse turno. Como agora comprei 2 sangues, resolvi nesse turno apenas descansar descartando uma carta. O dummy player novamente virou 3 cartas, parou mais uma vez no verde e desta forma não temos cartas adicionais. Bem, nesse turno eu endoidei geral. Primeiro eu produzi um cristal vermelho com a carta Raio de Fogo. Depois eu movimentei 8 utilizando Vigor com mana azul, mais a carta Agilidade, que dá mais 2 de movimento, mais 2 cartas viradas sobre o terreno devastado e ainda invadi a fortaleza sem saber o que tinha lá dentro. Lá estavam os guardas, tá? Eles têm ataque 3, 7 de armadura fortificada, então não posso utilizar nem ataque à distância, nem ataque de cerco. O que eu fiz? Eu bloqueei com a minha skill do escudo do Torvak e em seguida eu fiz um ataque 7 utilizando o artefato Corno da Cólera, que me dá 5, mais a skill Frenesi, derrotando então os guardas. Ao invadir a fortaleza, então eu perco 1 de reputação, porém eu ganho 3 de fama, mas nos próximos turnos eu consigo uma carta a mais estando adjacente a ele. Além disso, eu posso recrutar agora nesse forte, nessa fortaleza. Então o dummy player vira a sua última carta, então isso quer dizer que eu ainda tenho 2 turnos. E nesse turno, então, eu concretizei aquele meu planejamento de recrutar no forte. Foi para isso que eu invadi. Então, utilizei a magia Influência 4, mais um desconto de 3, tá? E mais 2 cartas viradas para pegar as catapultas, que dão ataque de cerco. E usando um cristal na coerção impiedosa, mais o conto heróico e uma carta virada, eu recrutei os golems de fogo. E na diferença das 2 cartas, ainda ganhei 1 de reputação. E ainda gastei 1 ponto de influência para disponibilizar o batedor. E no meu último turno, então, eu utilizo a carta Colheita para andar 4, mais 2 dos batedores e encerrar a rodada numa mina azul para ganhar um cristal azul. Bem, aqui eu acho que eu bobiei, porque o dummy player acabou ficando no final do turno com essa carta, Pico de Adrenalina, que serve tanto para ele sacar através de cristais verdes e vermelhos. É uma carta avançada da expansão também. E ganha o cristal verde proveniente do feitiço descartado. Então, no próximo turno, quando virar essa carta por último, a gente pode se prejudicar bastante. Então, começando o terceiro dia, galera, tive que refazer aqui o setup, porque eu tinha perdido essa imagem. Então, eu tenho 3 manas disponíveis, uma dourada, uma branca e uma vermelha. Entrou a carta avançada Olhar Gélido e uma magia de movimento.
além de 3 unidades, os feiticeiros, os magos de fogo e os magos de Ufana. Então a minha tática para iniciar é pegar a carta Momento Certo. Ela é uma carta que eu acumulo minhas cartas ao longo do turno e uso todas elas de uma vez. Ela é boa para invadir cidades, por exemplo. E o dummy player vai iniciar então o turno que ele pegou a última carta, que é a número 1. E o dummy player já começa bem acelerado, além das 3 que ele virou, ele tinha 3 cristais da cor vermelha e acabou virando mais 3 cartas, então o turno começa bem complicado para mim. Então minha primeira ação do turno é provocar aqueles inimigos irracíveis, a horda de zumbis. Eles param na resistência dos meus golems, eu também utilizo o meu escudo, e com 3 cartas viradas mais frenesi, eu elimino os irracíveis. Os zumbis, então, eles me dão 1 de reputação, 2 de fama, e eu também ganho aquela skill especial da Tesla, né? Que eu posso aumentar o meu deck com uma carta do descarte. Dessa vez o dummy player só virou uma carta extra, além das 3, pois só tinha um cristal branco. Isso foi bom, porque já no primeiro turno dele já tinha virado 6 de uma vez. Em seguida, eu utilizo 2 cartas de vigor, sem mana, para chegar ali, andar pelo pântano e chegar até os centauros. Aí eu provoco eles, utilizo o golpe de escudo para poder bloqueá-los e a minha skill mais os meus batedores para eliminar os inimigos. Ao eliminar então os centauros batedores, eu ganho mais 1 de reputação, 2 de fama e ganho também aquela skill de turno da Tesla. Ela me adiciona fogo ou ao meu ataque ou à minha defesa. O dummy player mais uma vez virando as suas 3 cartas, a última é branca e dessa forma ele vira só uma carta extra. Então agora eu resolvi invadir a cidade. Essa cidade é a Cidade Verde. A habilidade dessa cidade, para todos os meus inimigos que me acertarem, que eu não conseguir bloquear, eu ganho veneno também, que adiciona sangue ao meu descarte. Então, para avançar para a cidade, eu utilizei a marcha 2 para invadi-la, né? Utilizei a carta concentração e gerei uma mana verde e usei uma magia tremor que reduz 3 da armadura dos inimigos. Os magos Alten, que era o primeiro inimigo que eu estava enfrentando, ficaram com 5 e aí eu fiz um ataque de cerco 5, evitando a resistência deles. O segundo inimigo que eu enfrentei é o elemental de fogo. Então utilizei os meus golems guardiões com bloqueio 4, mais 3 de bloqueio da minha skill, do escudo, mais a skill elemental, aquela que transforma toda defesa ou ataque em fogo. Dessa forma, para atacá-lo, eu uso outra skill, a Mestre dos Fantoches, tá? Que ela spawna aquele dragão que eu capturei e ela dá 4 de dano no meu inimigo, mais 2 da minha carta de fúria, e dessa forma eu derroto o elemental de fogo. O terceiro inimigo era a Sombra, e essa eu não consigo reduzir a armadura, pois ele tem habilidade arcana, então eu não bloqueio ele, eu deixo ele dar o dano, né? Então eu recebo sangue e também levo um no descarte, devido ao poder do castelo, né, que eu falei. Em seguida eu uso os meus golems de fogo para dar ataque 3, mais 3 da minha skill, mais determinação 2. E aí eu conquisto a cidade de nível 5. São essas batalhas maravilhosas que o Made Knight tem, com esse nível de complexidade, que deixa ele ter a fama que ele tem, né? Os espólios da partida, então, são os seguintes. A minha fama se elevou 16 pontos, com todos esses inimigos derrotados. Eu ganhei a carta avançada Olhar Gélido, e também pode ser utilizada como influência ou inibir o ataque. A skill eu escolhi o Mestre do Caos, em que cada turno eu posso escolher a ação colocada na skill, e mais a Elemental Estilhaço de Gelo. E como eu invadi a cidade, eu perdi 2 de reputação.
Eu não tenho a imagem, mas o dummy player avançou apenas uma carta extra. Em seguida, eu uso a atração de mana para transformar o dado preto que eu tinha rolado lá em branco e ganhar 2 manas daquela cor branca. E com 15 de influência, eu consigo recrutar os mestres Teufanas, que são aliados bem fortes, para eu tentar entrar na última cidade. O dummy player então encerra suas cartas, acaba o seu turno, e na próxima ele termina a sua rodada. Então ainda tenho 2 turnos para jogar. Neste turno então eu saio da cidade utilizando a carta colheita com uma mana dourada. Ela me dá 4 de movimento e mais 1 de movimento de uma carta virada. E dessa forma eu chego até a floresta e revelo mais um tile, que é um tile da cidade azul. O que eu reparo nesse tile é que além da cidade tem um mosteiro, também aparece um dragão, tá? A carta colheita ainda permite que eu descarte cartas para pegar cristais, então eu descarto a carta branca, onde eu ganho um cristal branco, e a carta vermelha, raio de fogo, eu também consigo um cristal vermelho para me preparar para o próximo turno. Note que esse tile que eu revelei, ele está bloqueado por um rio, eu não consigo atravessar peças de mar, de rio. Então isso vai prejudicar bastante, eu vou ter que dar a volta para chegar até aquele castelo ou revelar mais um tile ali para poder passar por esse obstáculo. E nesse último turno, então, depois de montar minha mão, veio providencialmente o tomo, que ele permite usar uma carta da reserva. Então eu utilizei uma carta de magia chamada Curvatura Espacial, e aí eu consegui passar por esse obstáculo do rio. Eu me desloquei direto para aquele mosteiro, né? Antes disso, ali na clareira, eu gerei uma mana dourada que eu utilizei na carta Promessa, mais a carta Improvisação, e dessa maneira eu consegui comprar a carta do Mosteiro Ritual Sangrento. Além disso, eu curei 2 ferimentos que eu tinha. Então, assim eu encerro o meu turno e agora a próxima é a fase da noite, a última fase do jogo, onde eu tenho que invadir a Cidade Azul para tentar vencer o jogo. O jogo é sensacional. Então, o Dummy Player nessa última rodada, ele pega uma carta verde avançada e com o descarte da magia verde ele também pega um cristal verde. E nessa última rodada, nós temos disponíveis as unidades atiradores e os congeladores de Amotep e os magos Altem. Entraram também a carta treinamento, tá? Mas lá no mosteiro, no pool lá de cartas avançadas entrou a carta Maestria Cristalina e a magia Calafrio, que ela impede o ataque do inimigo. Na fonte eu tenho 2 manas vermelhas e uma mana verde. Nesta última fase do jogo, então, eu resolvi sair com a carta iniciando com o Crepúsculo para sair na frente, ter mais vantagem em rodadas, e o Dummy Player começa depois de mim com a Noite Longa. Então, a minha primeira jogada é utilizar a magia Encanto, que me dá influência 4, ainda gera um cristal, e junto com a carta Coerção, e dessa forma lá no mosteiro eu compro a carta Treinamento. Em seguida o Dummy Player vira a sua terceira carta azul, então ele vira mais 2, pois tem 2 cristais, totalizando 5 cartas viradas. Ainda lá no mosteiro, para me preparar para a batalha futura, eu utilizo a carta Treinamento para eliminar então a carta Vigor que eu tinha na mão e pegar a carta Maestria Cristalina. O Dummy Player mais uma vez vira 5 cartas, pois a terceira carta dele era verde, e aí, como ele tem 2 cristais, ele vira 2 cartas. Então vamos para mais uma invasão épica. Agora eu invadindo a cidade azul, que aumenta o ataque dos inimigos elementais. Eu utilizo a carta Vigor para invadir a cidade. Então, em seguida, eu uso o tomo de todos os feitiços, a parte de baixo do artefato, onde eu descarto uma carta azul e pego outro feitiço do banco, da mesma cor, para usar sem custo a parte de baixo dele, a parte mais forte.
Eu pego o feitiço Calafrio, que anula o ataque do inimigo e reduz em 4 a armadura. E eu uso contra os congeladores, pois eles têm a capacidade de me petrificar. Depois disso eu uso os golems de fogo para eliminar eles com ataque 3. Em seguida, eu uso os magos de Eufana com a habilidade deles, onde o inimigo bloqueado é destruído. Então foi só bloquear os familiares mágicos 2 vezes com a skill e com a carta Fúria, mais uma carta virada. Dessa forma eu eliminei os familiares mágicos, então se foi o segundo inimigo. Os terceiros inimigos são os atiradores. Eles têm um ataque 6 de fogo. Então eles atacam, eu deixo pegar no meu golem, pois eles absorvem esse ataque. Porém, como o ataque deles é bruto, eu acabei dando um dano no golem, tá? E usei em seguida as catapultas com cerco 3, com ataque normal mais a skill frenesi, dando 7 de dano físico. Por último, os feiticeiros me atacam com 6 de ataque físico. Aí eu tomei um dano na mão e outro no descarte. E usei a carta Fúria com cristal, mais a skill Mestre do Caos, e dei 6 de ataque dele. E ainda sobraram meus golems e uma skill. Finalizando a jogada, então, eu perdi 2 de reputação por ter invadido uma cidade. Ganhei 24 pontos de fama, aumentando um slot de recrutamento e o meu número de cartas na mão. Quando eu conquisto a última cidade, então eu tenho apenas mais um turno. Então o dummy player faz a sua última jogada, seu último avanço, virando 3 cartas e aumentando mais 2, pois a última carta era verde. Na minha última jogada, então, eu movo com agilidade para o mosteiro e aí eu tento curar o máximo possível de ferimentos meus e dos meus aliados. Então, com influência 10, eu consigo fazer várias curas e ainda ganho um cristal vermelho. Eu termino então o turno com a pontuação de 96. Ganhei mais 20 pontos pelas 2 cidades, 15 por conquistar todas as cidades, 11 pelas 10 cartas do dummy que faltavam, 5 por não anunciar o fim, por ele não anunciar o fim da partida, 4 pelos feitiços, 8 pontos pelas ações avançadas, 2 pontos de artefato, pois um eu perdi, né? 16 pontos de sumo conquistador, 4 pontos de aventureiro e menos 2 pontos de sangue que eu tinha na mão. E essa partida eu terminei então com 179 pontos. E assim terminamos mais uma partida de Made Night. Valeu, pessoal!